Se você tivesse uma única competência, que competência você utilizaria para melhorar os resultados da sua equipe? Se você tivesse uma só, somente uma competência, qual seria? E quero compartilhar com vocês aqui o resultado, dá uma olhada no resultado. Então, o que que a gente está vendo ali, ó? Muita gente aprimoraria através da accountability, da responsabilidade, colaboração, agilidade e, olha que curioso, pensamento estratégico, né? Por que será que pensamento estratégico acabou sendo uma das capacidades mais importantes para lidar com essa questão? Então, para a gente poder responder isso, né? Depois eu estou muito curioso para saber qual delas você faria, tá? Pode ser que você escolha uma diferente dessas quatro. Depois você põe no chat aí para mim, tá? Mas olha que interessante. Eu vou mostrar um case. Você sabe que eu gosto muito de cases, né? Porque acho que ele ajuda a trazer realidade e trazer reflexão para os nossos projetos. Como eu falei para vocês, a gente ainda tem uma noção na qual, quando a gente tem problemas de entrega, a gente quer melhorar as competências das pessoas. Isso explica, mas não justifica um contexto de capacitação, e eu vou explicar por quê. Um vendedor de uma empresa que vocês todos conhecem, uma empresa que vai lá vender um produto de 5 milhões de reais. Então, é um serviço, né? Como é um serviço, tem como se fosse requisitos para esse serviço e os famosos SLAs, os acordos de níveis de serviço. Então, esse vendedor viaja até Brasília, chega em Brasília, senta na mesa do cliente e o cliente diz assim, ó, este projeto que você me entregou aqui precisa botar esse e esses requisitos. Se você voltar em 7 dias aqui com esses requisitos, você tem uma chance muito grande de ganhar o projeto. Depois que você sair daqui, vai entrar mais dois concorrentes, tá? Que vão mostrar a mesma coisa para eles. Legal. Aí ele volta no aeroporto, ele tem 7 dias, ele volta no aeroporto pensando, nossa, eu preciso falar com o cara de TI, eu preciso falar com o cara de marketing, eu preciso falar com o cara de vendas para ajustar o serviço, para organizar melhor esse serviço, e aí ele vai ligar e ele tem uma dificuldade gigante de falar com as pessoas, porque estes caras estão sempre atarefados, atrapalhados, e eles não têm agenda. Então, aquela coisa que deveria ser, bom, amanhã eu consigo falar com eles, ele tem uma dificuldade gigante para fazer isso. Quando ele atrasa e quando ele consegue encontrar os caras para conversar, os caras chegam atrasado, os caras olham para aquilo, ele olha para aqueles caras e fala: Nossa, esses caras não estão entendendo o quanto isso é importante, porque é um produto, é uma experiência de 5 milhões de reais. E aí, quando eles vão dar ideias, eles vão falar: Bom, isso aqui é impossível, não dá para fazer isso, a minha agenda está muito atarefada, eu não consigo fazer isso, a operação não dá para fazer isso. E aí o cara para e diz: Calma, calma. Olha aqui essa ideia que eu trouxe. Dá para fazer assim, assim, assim e assim. Porque eu já organizei, já pensei nisso. Daí os caras falam: bom, se for assim, 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 eu acho que a gente consegue. Beleza? Beleza. Então eu preciso que vocês daqui a 2 dias voltem para me mostrar como é que vocês arquitetaram isso. Bacana. Volta 2 dias, conseguiram arquitetar, deu tudo certo, faltou coisinhas, agora faz o quê? Agora precisa passar pelos 4 níveis de aprovação do projeto. E aí, então, vai subindo a aprovação e, claro, que atrasa. Quando chega lá no superintendente para o cara aprovar, ele fala, não, eu não vou, não dá para aprovar assim, porque esse requisito aqui, a gente não consegue entregar aqui, a gente consegue entregar do outro jeito. E o cara pensando, você acabou de fazer um projeto de Customer Experience. Você acabou de dizer para todo mundo para a gente pensar no cliente. E a gente está pensando no cliente e agora você está protegendo. Você quer mudar o requisito só para atender uma meta sua e não da empresa. Mas ele só está pensando porque ele não tem coragem de dizer isso para o superintendente. Porque se ele disser isso para o superintendente, ele corre um risco de sofrer retaliação. Então, há uma coisa muito importante no sistema de comando e controle. Na operação de comando e controle, muitos dos problemas que são gerados na organização são gerados pelos próprios diretores. E aí a galera tem uma dificuldade enorme de poder dizer para essas pessoas que, na verdade, são eles que estão errados.
E aí ele demora, todo esse demora, o que acontece é que quando ele consegue a aprovação do diretor, com aquele adendo que ele acha que é importante, agora ele precisa voltar. E aí ele precisa do financeiro, ele liga no financeiro e demora literalmente mais 2 dias para ele receber a autorização da passagem. Olha que loucura. Final da história. Ele precisa ligar para o cliente e falar: eu vou atrasar um dia, tudo bem? O cliente diz: pô, fazer o quê? Eu te dei o parâmetro de coisa, eu te espero, não tem problema. Quando ele chega no cliente, que o cliente olha aquilo, fala: bom, número um, você está atrasado. Número dois, eu não sei o que você entendeu do que eu te disse, mas eu te disse que eu queria um parâmetro X, não há nada de errado nisso. Então, o que eu estou vendo aqui agora, para ser bem respeitoso com você, você não só chegou atrasado, como você não respeitou os critérios que a gente está pedindo para você, que são simples, não são burocráticos, são bem simples. Então, muito obrigado. Comparando aqui aquilo que a gente já recebeu, porque você chegou um dia atrasado, mas o seu principal concorrente já chegou 2 dias antes. Então, você entregou um dia atrasado e o seu concorrente entregou o projeto com todos os requisitos 2 dias antes. Daí o cara vai embora, para no aeroporto e pensa: quanto esforço, quanto esforço. Para que todo esse esforço? Para que fazer curso de Customer Experience? Para que fazer curso de inovação? Para que fazer curso de seja dono do negócio? Para que fazer tudo isso se, na verdade, eu tenho uma dificuldade gigante, né? O sistema está desatualizado porque o sistema é lento, o sistema é burocrático, o sistema é congenial, o sistema, na verdade, não está dando as condições necessárias para que esses talentos possam trabalhar, não só com inteligência estratégica, mas também com inovação. Então, esses meus amigos CEOs, diretores que estão entendendo este movimento, eles estão dizendo: pera lá, então, nós precisamos capacitar as pessoas, mas nós precisamos atualizar o nosso sistema operacional. Porque esse sistema operacional, comando-controle, está dificultando a ação inteligente dos nossos talentos. Atualizar o sistema operacional, né? Atualizar o sistema organizacional esse sistema que a gente chama agora, que se opõe ao comando-controle, chama-se gestão por contexto. Então, veja, o contexto, né, é um conjunto de elementos que vão ser direcionados para influenciar positivamente uma situação. A gestão por contexto é esse modelo de gestão que distribui autonomia. Alguns modelos vão dizer descentralizam, outros modelos vão dizer distribui autoridade, distribui poder, né? Eu não gosto da palavra empoderamento, porque as pessoas já têm poder, eles não precisam de poder. Então, são sistemas de gestão que está dizendo, bom, se realmente a complexidade as oportunidades e os grandes problemas acontecem na ponta, então vamos distribuir essa autonomia, que aqui no Brasil eu chamo de estratégica, autonomia estratégica, para que as pessoas possam tomar decisões, se engajar, resolver problemas e criar oportunidades não previstas no planejamento estratégico. Né? Porque onde está a oportunidade? Na ponta, na borda. Onde estão os problemas principais? Lá. Se você distribuir autonomia, mas se você não melhorar as condições de gestão, você vai só gerar mais nervosismo para as pessoas, porque agora elas sabem o que fazer, mas elas não podem fazer. Né? Então, imagina para gente inteligente, sabe que pode resolver, sabe que pode fazer, sabe que tem um tempo específico, mas o próprio sistema sabota todo esse processo. Então, a gestão de contexto, assim, ela não é exatamente nova, ela nasce por volta de 2000, com David Snowden, que cria o Knefin, né? David Snowden era um cara da IBM, que tem uma história maravilhosa, que ele começa a perceber as mudanças, um mundo simples, um mundo complicado, um mundo complexo e um mundo caótico, que Knefin vem de habitat, vem de contexto. Então ele dizia, gente, quando o contexto muda,
os nossos elementos precisam se fortalecer para ganhar valor no contexto. É realmente um trabalho maravilhoso o trabalho dele. Mas gestão por contexto não é necessariamente novo, né? Lá na década de 80, você já tinha o que a gente chamava de equipes autogerenciáveis, que tinha o mesmo princípio. As equipes autogerenciáveis acabam nascendo muito nas empresas de softwares e nas indústrias que precisavam gerar valor. Então, você tem equipes autogerenciáveis, gestão por contexto, e tem mais recentemente um trabalho do Robertson, né, que é o trabalho de holacracia. Tem até um livro sobre isso, que na verdade são famílias de modelos que estão dizendo a mesma coisa, né? Bom, se a gente está num modelo complexo, se a gente está num mundo complexo, se é complexo, eu preciso ter um dinamismo maior na captura de valor, entender a clareza desse contexto, produzir esse valor e entregar esse valor na qualidade e no tempo necessário para isso. Então, eu tenho um produto de 5 milhões, eu levo para o cliente está dizendo, precisa alguns ajustes, e eu demoro um tempo absurdo para fazer esses ajustes, não só não conseguir a qualidade, como também não conseguir o timing adequado. A complexidade está mais dinâmica, então você não sabe muito, você precisa estar na borda para decodificar o que é valor, trazer, produzir e devolver. E aí o que você vê, o comando-controle perde muita oportunidade porque não deixa os talentos poderem aproveitar dessas oportunidades como um todo. Para quem não me conhece, eu sou diretor da Entusiasmos, muita gente me conhece como palestrante, Viva o Brasil palestrando, mas a Entusiasmos faz projetos de capacitação, de transformação estratégica, cultural e digital, né? Então, a gente usa projetos modernos para poder ajudar a organização a não só se capacitar, mas como melhorar esses modelos. Então, tudo que eu estou conversando com vocês, na verdade, ela faz parte não só do nosso conhecimento acadêmico, mas de viver na borda. 6, 7 empresas por mês trabalhando, ajudando este processo de criação de um modelo de Customer Experience, para mim, né, o Edu, e aí ajudar essa organização não só levar capacidade para as empresas, mas também levar as condições, mudar o sistema operacional para que ela possa trazer isso. Eu sempre, quem contar comigo, assim, sabe que eu falo muito de Israel, né? Eu fui para Israel, fui para vários lugares fazer projetos de inovação, mas Israel realmente foi o lugar, assim, que me ajudou a entender muito o que era a gestão por contexto, né? Como funciona a gestão por contexto. Então, quando você está lá no estilo, que a gente pode dizer startup, né? Ou seja, pensa sempre eu estou no front, eu vi uma oportunidade, eu trago essa oportunidade, produzo uma solução e devolvo. Eu estou no front, eu vi um problema, eu decodifico esse problema, resolvo uma solução e devolvo. Então, é sempre o que a gente chama de a agilidade, a velocidade, a qualidade de uma organização para capturar valor, produzir valor, entregar valor. Então, quando você vai para Israel, você vê que eles têm uma jornada de produção de valor, que sempre começa com a descoberta do cliente, porque eles são focados em Customer Experience e Customer Success. Então, olha que interessante a ideia da velocidade, né? Então, eu descubro o valor, eu trago para a empresa, em um mês eu crio um projeto, neste mês eu vou fazendo o processo de validação e vou trabalhando até ter um produto que seja um produto de valor e isso vira um negócio. Então, a jornada dentro da complexidade do Knefin para um modelo de produção de valor, de modelo de negócio, é de 3 meses, né? E aí eu brinco, como funciona no Brasil, né? Então, assim, a gente faz aqui, a gente tem uma ideia. Hoje eu tive uma ideia. Você fala assim, legal, você teve uma ideia, então daqui a um mês você me traz um protótipo, né? Aí quando você vai conversar com a empresa um mês depois, aí você fez? Não, não fiz, estou cheio de coisas para fazer, não teve tempo, a gente não conseguiu, a gente não sabe como fazer direito. Tá bom, tem mais um mês. E aí, passou 2 meses. Não, a gente está sobrecarregado, tem tanta coisa para fazer, não dá certo, e a gente não consegue fazer. Tá bom, então mais um mês. Passa o tempo, então, enquanto a startup, no modelo de gestão por contexto, consegue correr toda a linha
em 3 meses, a gente tem a ideia e fica 6 meses com a ideia, né? Então, a noção da gestão de contexto, que é muito parecido com a simplicidade, meu Deus do céu, né? Quanto desperdício! Você contrata talentos fabulosos para que eles possam fazer as boas entregas e tem um desperdício ali de reuniões burocráticas, de gente que não sabe trabalhar, de vários níveis de aprovação que demoram tudo. E aí a gente começou a trabalhar para decodificar. Peraí, como realmente a gente muda? O que a gente precisa fazer? E o slide que eu vou te mostrar agora para a gente é ouro, tá? Para a gente tem uma querência muito grande porque você consegue fazer uma espécie de depara, um contraste do que é comando-controle e do que é gestão por contexto. E aí, quando a gente começa a desenvolver e melhorar os parâmetros, você começa a perceber as entregas melhores, as entregas mais rápidas, os funcionários mais ativos, os funcionários mais produtivos, porque você está, de uma certa forma, como gestão, eliminando qualquer desperdício que impeça o cara de poder vender os 5 milhões, tá certo? Então, o que que a gente percebe? Me conta, eu quero muito que você me diga, eu vou mostrar os parâmetros aqui, e você procura entender ali o que que será que gera grande atrito na sua empresa, né? Só para a gente poder depois aprofundar um pouquinho mais. Então, o que que a gente tem visto? Para mim, uma das coisas mais loucas que a gente tem visto, que se contradiz com uma das coisas mais inovadoras, é que no comando-controle você tem muita demanda, você tem muita meta. Então, às vezes, você tem empresas que dá para um talento 7 metas mais 8 valores, mais 9 capacidades, e o cara tem que se virar com tudo isso. Então, quando você tem muitos OKRs e não sabe bem priorizar, o que vai. Porque imagina um objetivo. OKRs é objetivo em Key Result. Key Result. Então, imagina você tem, vamos para 5 metas. 5 metas que você tem, você vai desdobrar em iniciativas e em tarefas. Então, se você tem 5 metas, você tem pelo menos 10 tarefas em cada uma das metas. Isso significa que você vai ter 50 tarefas na sua agenda semanal para trabalhar. Como é que você organiza isso? Por que que as empresas estão atrasadas? Tudo está sempre atrasado. Por que está todo mundo afobado? Por que está todo mundo fazendo 5 mil coisas? Porque é do mindset do comando-controle fazer o máximo de coisas com o mínimo, no mínimo tempo. E o mindset da gestão por contexto é, não vamos fazer 100 coisas na semana. Vamos fazer as 10 tarefas que têm mais relevância. Então, quando eu entro para trabalhar numa empresa, eu sempre pergunto quantas metas, quantos OKRs, quantas iniciativas e me mostra a qualidade das entregas. E o que eu tenho visto como amigo, estou te contando aqui como amigo nas grandes empresas, é que, no fundo, as pessoas estão com muitas tarefas, mas com a qualidade da entrega muito baixa. Então, como a gente analisa? A gente analisa é, entrega wow, entrega yes e entrega but, né? Quais são as entregas assim que o cliente amou? Quais são as entregas que era para ser feita? Yes. E quais são as entregas abaixo do esperado? Então, eu perdi 5 milhões agora porque eu não só entreguei atrasado, mas eu não entreguei na qualidade que o cliente pediu. Então, imagina, olha esse esforço todo para não conseguir fazer a entrega. Os CEOs mais antenados agora, os CEOs mais respeitados e olhando para tudo isso, eles dizem, é verdade, não adianta pedir muita coisa. Eu preciso equalizar esses OKRs, porque estes objetivos, né, a gente fala OKR, mas é objetivo ou indicador, esses objetivos a gente precisa equalizar para que os talentos consigam entregar projetos de qualidade. Olha que interessante. Então, pensa, da onde vem a sobrecarga de trabalho? De onde vem 5 mil demandas? De onde vem 5 mil emergências? Da onde vem isso? Olha que interessante. Esse é um parâmetro, tá? O segundo parâmetro é justamente a centralização na comando e controle. Então, gente, o que eu tenho visto ultimamente, assim, às vezes até dá vergonha. É um líder que entrega pra caramba, que tem uma equipe incrível,
e ele precisa pedir autorização para o financeiro para pagar um almoço para a equipe. É o líder que está fazendo um trabalho de desenvolvimento da sua equipe e ele precisa pedir autorização para comprar 30 livros para a equipe. Se o presidente que tem que aprovar a autorização dos 30 livros da equipe. Entende o que é centralização? É muito doido isso. Então, quando você vai olhar o sistema, o que que acontece na gestão por contexto? Não é que você você gasta do jeito que você quer, não é isso. É que você ajusta esses níveis de aprovação para aquilo que gere qualidade e velocidade, mas porque o parâmetro está protegendo o status quo. Eu sou o cargo, você não fala assim comigo. Então, cargo primeiro, metas internas primeiro, sempre foi assim. E o que a gente está aí na gestão ágil, a gente está dizendo com todo respeito, eu entendo que você tem um cargo, eu entendo que você tem um título, mas com todo respeito, eu preciso da sua virtude. Eu preciso da sua capacidade de entrega. Com todo respeito, não me importa se você é o desembargador, se você tem alguma identidade, não me importa, importa que você prometeu a entrega, entregue, entregue, pelo amor de Deus. Vamos capacitar as pessoas, mas vamos melhorar os parâmetros para que a gestão jogue a favor das pessoas, né? Uma das coisas que eu mais pego é assim, eu diria para você que talvez seja a segunda coisa mais complicada que a gente vê, ainda é a fragmentação da equipe, dos departamentos, né? Então você vê uma disputa de feudo e você vê a passagem da bola sempre é uma bola quadrada e uma bola atrasada. Você tem uma cacetada de retrabalho. Por quê? Porque no fundo eu estou defendendo o feudo. Tipo, fiz o que pude. E aí você não se preocupa com a jornada, a cadeia de valor para poder fazer a boa entrega. Você entende? Então, assim, poxa vida, eu demorei 3 dias para conseguir fazer com que os caras sentem aqui. Os caras prometeram entregar e não entregaram. Aí eu tenho que esperar o diretor que deveria me entregar rápido e não entregou. A questão do prazo é uma questão muito nevrálgica. Não sei se vocês sentem isso, né? E aí tem a questão que é o mais soft, mas é que eu considero talvez a coisa mais importante, é a qualidade da sua liderança e da sua cultura, que eu chamo aqui que é a liderança e cultura verticalizada. E ainda a gente ainda é muito superior e inferior. Então, é um líder congenial é que trabalha a partir do seu gênio. Não sei se você já viu isso. Né? Acordou de manhã, estou bem, faço uma coisa legal. Estou mal, faço uma coisa completamente diferente. Hoje eu quero fazer, amanhã eu não quero. Tem os estilos de gestão. Eu tenho assim, eu acho que é uma perda de tempo você falar em estilo de gestão e não falar em papel de gestor. Estilo de gestão deixa o cara fazer do que ele quer. Papel, não. Ah, meu estilo é comunicar só a primeira vez. Não, seu papel é comunicar até todo mundo entender. Então, como você começa a ver? É congenial, trabalha baseado em achismo, em crença. Ele quer que você obedeça. Ele não jamais vai pedir que você deixe ele dizer o que é importante, mesmo que você está errado. Essa semana passada eu passei por um projeto exatamente assim. Você vai rastreando para entender onde foi a origem do erro. A origem do erro cai num diretor. Metade da empresa sabe que a origem do erro é de um diretor, mas não tem coragem de dizer para o diretor que ele está errado. Olha como é nevrálgico. Então, que tipo de liderança eu tenho? Falar, é uma liderança muito verticalizada. O que que a gente está trabalhando? Por uma liderança e uma cultura horizontalizada. Então, com todo respeito, eu entendo o seu identitarismo, eu entendo o seu cargo, eu entendo o seu poder, mas o que eu preciso de você é sua virtude. Eu preciso que a gente trabalhe com dados, porque eu preciso que você parametrize aqui para mim quanto eu posso gastar, quanto eu posso trazer, para não ficar toda hora te pedindo a bênção e pedindo obediência. O grande problema no Brasil, onde as pessoas não inovam, é porque eles não têm conhecimento e porque eles não têm as empresas que fomentam e apoiam. Olha que barato. Então, o que que a gestão por contexto está dizendo? Vamos dar clareza para as pessoas. Vamos ajudar as pessoas a entender realmente quais são os objetivos, quais são os valores, quais são as capacidades que a gente precisa. Vamos dar autonomia, vamos permitir que elas possam
observar o que está errado e consertar. Vamos pedir que elas consigam ver quais são os problemas que tem e criar projetos alinhados para ela desenvolver. Vamos permitir que ela faça a sua própria gestão. Porque liderança servidora, liderança humanizada é completamente pesado, ainda é uma relação verticalizada. Então, vamos o que a Netflix chama, né? Vamos elevar a densidade de talentos. A Netflix, a Pat McCord tem uma frase que eu amo, né? Aqui na Netflix, a gente não quer adulto infantilizado. A gente quer adulto que entregue o que prometeu. Quando você dá autonomia, no Brasil, eu tive que adjetivar, eu chamo de autonomia estratégica. Quando você dá autonomia, muita gente entende que agora vai fazer do seu jeito, e não é do seu jeito. É fazer de uma forma onde todo mundo cresça, o cliente, a empresa e você, independente da ordem. Eu definiria a clareza. Primeiro, a clareza. Então, assim, eu vou verificar. Você pode usar amanhã isso, né? Eu vou verificar com as equipes, será que eles têm clareza estratégica mesmo? Eu faço isso todo santo dia, gente. Eu falo, eu não vou falar com você, líder, deixa eu falar com a sua equipe. E eu sempre pergunto para a equipe: você sabe quais são os dois objetivos estratégicos que estão norteando o seu trabalho? Tem que estar na ponta da língua. Olha que interessante, né? Você sabe como realmente contribuir para melhorar os indicadores principais da empresa? Então, na gestão do contexto, o que que a gente está verificando? Vamos ver se a empresa, se a equipe tem clareza estratégica. Dói um pouquinho, tá? Eu falo que dói um pouquinho, por quê? Porque você faz um trabalho gigante e as pessoas não têm clareza dos objetivos estratégicos. Ela não tem clareza assim, ó, assim, esses são os nossos objetivos, estes são os nossos indicadores. Esses são os nossos clientes, esses são os nossos produtos, esses são os nossos clientes A, B, C, esses são os nossos produtos A, B, C. Quando vem uma oportunidade ou vem um cliente, como é que eu posso criar uma solução? No varejo tem muita ideia de senso de dono, mas senso de dono é só para tentar fazer o que tem que ser feito. Ele não tem a noção de como criar soluções e inovações para a organização, porque ele nem tem os parâmetros necessários para isso. A segunda coisa que eu vou verificar, será que as pessoas têm capacidade de realização? Sim, quando a gente entra no modelo, a gente sempre analisa as entregas. E as pessoas tomam um susto, né? Porque, assim, porque elas estão muito acostumadas a gerar tarefa, gerar tarefa, gerar tarefa e gerar entregas. Mas não tem um portfólio de entregas, assim, ó. Das 10, vê se tem, me conta se tem, por favor. Responde aí. Eu tenho semanalmente uma review, né, uma revisão para dizer, olha, eu entreguei 10 projetos. Desses 10 projetos, eu percebi que eu tenho 2 que foram incríveis, 6 que foram legais e faltou aqui 2 que foram abaixo. Eu tenho essa noção semanal, né? E aí eu preciso observar qual é o nível de iniciativa. A gente pede muito iniciativa, colaboração, mas o que que eu tenho visto? Se você está num sistema comando-controle, a natureza desse sistema comando-controle é acabar com a iniciativa e com a inovação das pessoas, inclusive as mais inteligentes, porque o sistema tolhe o processo e o sistema deveria ser completamente ao contrário, ele deveria fomentar a inteligência estratégica, né? Fomentar a comunicação, permitir que as pessoas, né? Eu sempre falo isso, cria um projeto de um mês, 2 sessões por semana, 1 hora cada um. Então, o que que a gente vai trabalhar? Gente, senta aqui, ó, mostrei o que é contexto, mostrei o que é contexto. Me conta, vocês têm clareza do que a gente está fazendo? Me conta de verdade. Depois, é, eu estou permitindo que vocês observem todas as oportunidades, as oportunidades de melhoria, significa, né, o nome bonito para observe o que está errado, observe o que está incoerente, observe o que não está dando certo e me comunica. Vocês têm carta branca para me comunicar. Né? Isso é um desafio para todos nós, porque não faz parte da nossa cultura. Daí, eu vou analisar esses parâmetros que eu mostrei para vocês aqui, para que a gente possa dizer, tá bom, por que que você não me entregou o raio do que você não conseguiu vender? Não por causa da capacidade dele, é porque o sistema foi tão lerdo, tão ruim, que impediu que o cara pudesse trabalhar. O que que você mudaria? Então, essa é uma segunda pergunta boa, né? Para melhorar os 30 dias, lembra quais são as competências que você precisa da equipe, mas o que você, como líder, mudaria no teu sistema operacional?
E aí vem, claro, a terceira questão. Eu acho que a coisa mais importante para mim, se eu quiser trabalhar com gestão do contexto, eu realmente faz parte do meu trabalho como líder ajudar esse cara a pensar de forma sistêmica, pensar de forma estratégica, pensar de forma analítica. Se você pensar na gestão do conhecimento, a gente tem um furo muito grande na capacidade analítica. Tanto que, por Fórum Econômico Mundial, a primeira capacidade é a capacidade analítica. Olha que interessante. E aí eu exploraria ao máximo a capacidade da minha liderança de criar esses ambientes de extrema confiança. Daí sim, então se eu começo a dizer para minha equipe, ó, você tem carta branca para comunicar tudo que você está vendo de incoerência. Nós vamos trabalhar juntos para descobrir como melhorar a nossa capacidade de realização. Falta direção, falta coordenação, falta engajamento, falta acompanhamento, falta capacitação. Nós vamos juntos descobrir o que que a gente precisa fazer em termos de capacidade e de condição para realmente modificar positivamente os nossos resultados em 30 dias. Eu vou dar carta branca para você me dizer o que que você está vendo de errado. E tudo aquilo que você começar a trabalhar para resolver problemas sem pedir autorização, gerar valor sem pedir autorização, com a mente na melhoria do cliente e da empresa, com a mente nos KPIs, nós vamos trabalhar para que você consiga fazer isso. Quando você chegar lá, você vai ter que usar um pouquinho de gestão da singularidade. Por quê? Porque você tem lá o Sidney, que já rodou, que é altamente engajado, que já entendeu tudo isso e amanhã vai aplicar. E você tem um outro cara que não entendeu, que vai demorar, você percebeu que ele não pensa mesmo, que ele não tem noção. Então, o que que vai acontecer? De cada talento, segundo os seus resultados, a cada talento segundo as suas necessidades para alcançar esses resultados. Então, para o cara engajado, você vai dizer uma vez quais são os objetivos e as iniciativas e ele vai fazer. Talvez para os desengajados você vai ter que dizer um pouco mais. Quanto que se refere à priorização, os engajados sabem. Os não engajados e desengajados, eles vão precisar um pouco mais de apoio seu, um pouco mais de condição, entendeu? Então, os acompanhamentos, inclusive, eles podem ser singularizados. Ou seja, enquanto você pode fazer um acompanhamento mensal com o one-to-one com o seu engajado, com os outros você precisa de um acompanhamento um pouquinho maior. Então, ou seja, a frase na gestão do contexto é contexto. Ou seja, eu vou parametrizando de acordo com os resultados, né? A partir dos resultados que esse cara precisa, eu vou criando um conjunto de capacidades e condições para que ele possa realmente crescer rápido. Olha que interessante. O incrivelmente simples. Então, assim, qual é o sentido de contratar pessoas incríveis e ficar dizendo para elas o que elas têm que fazer do jeito que a gente quer? Então, todo o trabalho da gestão de contexto vai dizer como é que a gente pode dar clareza, capacidade ágil e autonomia para que aquelas pessoas talentosas possam realizar um trabalho da mais elevada qualidade possível.